Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, agora eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a desparasitação e, em seguida, vou convidar a nutricionista Ana Clara Santos para falar sobre glúten. Afinal, é um vilão ou não? E eu quero começar explicando um pouco dessa história de desparasitação. O que é isso? A desparasitação é eliminar parasitas e vermes do nosso organismo. E por que começou toda essa história? Então, eu sou terapeuta, eu sou formada pelo Instituto Osni Tadeu de Reflexologia, e depois fiz inúmeros cursos, inclusive até pelo Instituto de Lisboa, com biorressonância. E é aí que começa a minha história com parasitas. Em 2020, eu adquiri um aparelho que eu comecei a observar vários parasitas nos meus clientes. E eu, puxa, agora eu preciso aprender mais sobre isso para poder tratá-los. E aí que começa a minha busca, até que eu cheguei no Instituto da Uda Clark, e por lá eu fiz o curso de desparasitação, junto com mais uma mentoria da Gláucia Magalhães. Então, eu tenho 2 cursos aí na área da desparasitação. E por que também eu comecei a observar que era necessário? Vocês que já são terapeutas e atendem o cliente de vocês, ele vem para você, faz o tratamento, fica ótimo. E aí depois, o que acontece? Ele volta para a vida dele normal. E daqui a um tempo ele retorna para você com os mesmos sintomas. Eu fui observando isso. E eu, meu Deus, tem alguma coisa que eu preciso mudar no tratamento ou conscientizar o meu cliente para que isso não melhore, para que ele tenha qualidade de vida. E existem muitos sintomas que a pessoa tem e que são sintomas inexplicáveis. Vai no médico, os médicos hoje são fragmentados, né? Você vai em 5 médicos para tentar resolver um problema. E até aí tudo bem, não estou falando mal dos médicos, eu estou falando que é tudo muito fragmentado. Por isso que às vezes eles procuram os terapeutas, porque daí vê de uma forma integrativa. E tem muitos sintomas que realmente não são diagnosticados, mas eles continuam com o paciente ou com o seu cliente. Quer ver vários sintomas que são confundidos com doenças do frio, doenças do sistema digestório, ou simplesmente uma virose. Eu vou compartilhar com vocês aqui um PDF para vocês verem como são sintomas simples que, quando você faz uma desparasitação, tudo isso pode deixar de existir. Deixa eu só abrir de novo a minha guia. Só um instantinho, pessoal. Bora lá, Ana Clara. Agora é com você, para você me ajudar aqui. Uma Isso, vez que eu... isso mesmo. Deu certo, né? Deu. Que eu estou utilizando o Google Meet pela primeira vez, como Aí organizadora da reunião. vê se tem uma caixinha para fechar, para ele ficar um pouquinho longe, o PDF. Porque senão, assim, eu acho que vai cortar algumas palavras, né? Não tem. Ele está cortando. Hum. Hum, Ou você regula. Isso, agora foi. foi, né? Muito bem. Só que daí eu vejo pequeno, igual vocês. Mas vamos lá, bora lá. Então, gente, ó, se você apresenta o seu cliente ou você, caso nunca tenha feito uma desparasitação, pode ser o momento. Desparasitação nós precisamos fazer de 6 em 6 meses, no mínimo. Se você tem uma vontade exagerada de comer doces, você precisa desparasitar. Por quê? Os parasitas, assim como nós, eles também se alimentam de glicose. E aí essa vontade exagerada pode não ser sua, pode ser do parasita. E quando eu falo parasita, eu estou falando aqui de mais de 100 tipos de vermes, tá?
que existem no nosso corpo. E nem todos são grandes, tá? Tem alguns que são protozoários e são minúsculos a olho nu. Não dá para ver, né? Teria que ter microscópio. Se você sente dores de cabeça, enxaqueca, que geralmente são aquelas que a gente até diz que vem do fígado, aquelas que doem aqui, ou aquelas hemicraniana, que doem aqui no meio da cabeça, na metade, também pode ser parasitas. Já ouviram falar da toxoplasmose? Que é aquele parasita do gato. Ele pode se instalar na cabeça e gerar muitas dores. Irritabilidade, nervosismo. Gente, fala para mim, quem é que não tem isso? Todo mundo tem, a grande maioria das pessoas tem. Depressão. Existem alguns parasitas que vão para o cérebro e ficam lá no hipotálamo, na hipófise, e os parasitas, eles produzem dentro de nós, tá, gente? Eles têm ali um sistema digestório e tudo eles fazem dentro de nós. Isso gera muita amônia, gera toxinas que vão irritando o nosso sistema nervoso. Fraqueza, pessoas que até se alimentam bem, mas estão sempre cansadas. Pode ser que os parasitas estejam roubando os seus nutrientes, como, por exemplo, o zinco e o ferro. E quando eu falo em ferro, pessoal, queda de cabelo, isso também pode ser causada por parasitas. Pessoas que coçam muito o nariz, sabe as pessoas que fazem assim, né? Estão sempre assim? Pode ser parasitas também. Pessoas que têm tosses, que têm pneumonia de repetição, que têm asma, precisam desparasitar urgente. Por isso que nunca cura, está sempre ali com corticoide, tomando remédios para a parte respiratória e nunca cura. Porque daí você vai passar essa pessoa na biorressonância e ela tem estrongiloides no pulmão, ou tem ascaris, eles ficam nos órgãos. E aí vai enfraquecendo cada vez mais o órgão, e a pessoa não consegue curar esses sintomas. Aí a gente acha que é normal, que é assim mesmo, mas não. Existe uma forma de você curar isso, tá? Pessoas com sono agitado ou que têm muita insônia, também pode ser por conta de parasitas. Então vamos voltar lá. Dificuldade para emagrecer. Essa é a queixa que eu mais escuto em consultório. É uma das que eu mais escuto. Mais alguém aqui escuta isso? Podem levantar a mãozinha virtual para eu saber que eu estou vendo aqui. Ó, Maria Barbosa já levantou. Isso é muito comum. E quando a pessoa tem parasitas, é difícil mesmo dela emagrecer, porque eles mexem com toda a microbiótica intestinal. E eles dão vontade de comer alimentos que são inflamatórios. E aí essa pessoa tem mais dificuldade de emagrecer. Dá vontade de comer pão e doces. Pessoas que têm essa região aqui, ó, da boca, amarelada, ao redor do nariz, o olho também, tudo isso é sinal de parasitose. Dores articulares, má digestão, arrotos, pessoas que voltam muito, sabe? Elas reclamam muito de refluxo, pode ser parasitas. E um sinal clássico, gente, coceira anal. Isso é muito comum em crianças. Se um da casa tem, é provável que todos tenham, porque aonde uma pessoa sentou, a outra vai e senta. Eu só estou liberando aqui uma pessoa que vai entrar. A outra vai e senta, ela já pode estar contaminada ali com ovo de oxirus, por exemplo. Anemia, candidíase, também é muito recorrente em mulher, que na verdade a candidíase tá ali, é uma síndrome fúngica, são fungos. E aonde tem fungos, tem parasitas. O parasita, ele é a casinha dos vírus e dos fungos. É por isso que a gente precisa eliminar. Inclusive, gente, vamos fazer aqui um adendo, embora eu acredito que a grande maioria já saiba, mas quando estava lá na pandemia do Covid, teve remédio de verme e ivermectina que acabou nas farmácias. Vocês lembram disso?
E realmente era uma ação de profilaxia, porque se você elimina parasitas, a pessoa conseguia se recuperar muito mais rápido do Covid, porque ele era um vírus. E parasita abriga vírus, bactérias e fungos. Então, realmente era algo que funcionava e funciona, né, até hoje, e na pandemia também foi de grande valia. Queda de cabelo, porque alguns parasitas podem consumir ferro. Se você não tem ferro, o teu corpo ele vai tirar de algum lugar, e ele vai tirar da onde não é necessário para sobrevivência. Cabelo não é necessário para sobrevivência, embora seja para nossa autoestima. As unhas vão ficar mais quebradiças, vão ficar com manchas. Mancha é questão do zinco, né? Mas o ferro, ele também vai interferir no crescimento e, e na qualidade mesmo da unha. Se tiver parasitas ali, o ancilostoma, por exemplo, ele é um parasita que vai sugar sangue. Ele gruda lá na parede do órgão que ele estiver, seja intestino, seja pâncreas, seja duodeno, e vai sugar sangue. É o amarelão que a gente escutava falar quando criança. Voltando aqui para a apresentação. Esses são os sinais clássicos que eu tenho certeza que a maioria de vocês já pegou em consultório e depois de um tempo o cliente volta e vai no médico e às vezes consegue sarar e às vezes não. São sinais clássicos, tá, gente? Existem outros. Eu dei uma boa resumida aqui para vocês. Agora eu vou falar das experiências que eu tenho como resultado de pessoas que passaram por mim com a desparasitação. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver esses resultados aqui que eu tive, que eu coloquei nesse arquivo, mas depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu destaquei aqui o depoimento da Filomena. Depois da desparasitação, ela melhorou em 90% a saúde dela. É muita coisa, gente, 90%, quase 100%. A Filomena é uma cliente que tem por volta de 60 anos. E melhorar 90% na disposição, que ela estava muito indisposta, ela diz aí no depoimento dela, que a ansiedade dela diminuiu. Isso aqui é um resultado sem preço. É um dos resultados que eu mais tenho orgulho. Um outro resultado que eu gosto muito de falar é o da Kimberly. A Kimberly é uma moça jovem e ela conta aí na questão da ansiedade. Ela tinha muita palpitação no coração e ela melhorou. Aí está o resultado dela. A Cláudia Rodrigues, ela emagreceu 4 quilos com a desparasitação em 23 dias. Eu já tive clientes que chegou a emagrecer 4,5 quilos. Inclusive, ela falou assim para mim, Neide, eu emagreci 4,5 quilos comendo bolo. Só para vocês verem. Dores no joelho melhoraram. Quem tem dor no joelho ou tem alguém por perto sabe como isso é debilitante para quem sofre. E aí melhorou. E um dos resultados que eu gosto muito de mencionar e fico muito feliz foi a Kelly, que eu tratei ela o ano passado, desparasitamos. Ela fez 2 etapas. Ela fez a de 23 dias e depois mais 15 dias, é uma segunda etapa de tratamento. E depois disso ela engravidou. A Kelly foi uma cliente, pessoal, que com 8 dias tomando o kit, ela conseguiu expelir alguns vermes. Não é que vocês vão ver, tá? Não é assim. Fiquem calmos. Sai morto, ninguém vai ver nada, tá? Mas no caso dela, como ela já vinha numa busca há mais de 2 anos para resolver o problema dela, tinha passado em todos os médicos que vocês imaginarem, ela tinha convênio, fez todos os exames, estava tudo ótimo. Tinha nada de errado com ela. E aí ela, por conta própria, inclusive ela é estudante de nutrição, Ana Clara, começou a pesquisar e ela entendeu que esse era o problema dela. Só que ela não sabia como tratar, por isso que ela chegou até mim. Desde então, ela já tinha tido 2 abortos. E depois da desparasitação, ela conseguiu engravidar. E teve filho o mês passado. Então, é um resultado que eu tenho grande carinho. Para quem não sabe, quando você tem uma tênia,
ela se alimenta da progesterona, e isso impede as mulheres de engravidar. Então, quem é tentante, antes de iniciar aí o seu processo de gravidez, faça uma desparasitação. Isso vai facilitar muito todo o processo da gravidez e você vai realmente desintoxicar o seu corpo e dar o melhor para o seu filho. Então, fica a dica aí para quem trata mulheres com infertilidade. Como que funciona essa desparasitação, pessoal? Sempre vai iniciar na lua nova. A próxima lua nova vai ser dia 19, quinta-feira próxima. Então, já tem um grupo iniciando, inclusive algumas que vão participar do grupo já estão aqui, assistindo a live. E aí ela recebe. Vou parar de compartilhar, tá? E aí a pessoa recebe um kit com fitoterápicos e também instruções sobre a dieta para esse período. Existe sim uma recomendação alimentar para esse período, porque é muito importante. Se a gente sabe que lectinas alimenta parasita, açúcar alimenta parasita, inflamação no intestino fica mais difícil do seu intestino dar conta. A gente precisa sim de uma recomendação alimentar. E aí que entra a Ana Clara, por isso que eu chamei ela. Porque quando você fala para o seu cliente assim, gente, precisa diminuir a quantidade de carboidrato que você come. Ou quando você fala, tem que parar de beber leite, o que que o cliente responde para você? Eu vou comer o quê? Não é assim? Só falta levantar da cadeira e ir embora. É assim que eles respondem para a gente, né? Então, essa palestra que eu convidei a Ana Clara, e ela gentilmente se prontificou de fazer, é para trazer essa consciência, tanto para nós terapeutas, porque a gente também precisa aprender novos hábitos e mudar, e também para as pessoas que vão assistir, os nossos clientes, para que eles possam internalizar isso. A mudança começa com a informação, e é esse o objetivo. Então, agora, eu vou passar a palavra para Ana Clara. Ana Clara é nutricionista formada pela Unip. Compartilhamos do mesmo carinho e também paixão pela nutrição. Quando eu era mais jovem, assim que eu terminei o ensino médio, eu iniciei um curso de técnico de nutrição. E foi um dos cursos que eu amei. E até hoje eu digo para todo mundo que eu não me arrependo de ter feito esse curso. Então é algo que me conecta muito. Eu tenho muita conexão com as nutricionistas, porque eu sei da luta delas para trazer essa conscientização para as pessoas. Ana Clara, por favor, queremos te ouvir. Boa noite, gente. Então, como a Neide falou, eu sou nutricionista Ana Clara, né? Vou estar aqui compartilhando a minha tela com vocês, a nossa apresentação de hoje, mas já venho falar mais um pouquinho, tá bom? Só um minuto. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer no final, viu? Anotem aí, que a gente já reservou mesmo um tempo aí para responder vocês. Então, né, eu sou nutricionista Ana Clara e antes de nós começarmos, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê eu escolhi nutrição. Caso vocês não estejam vendo a minha apresentação, não consiga me ouvir, pode estar falando, tá bom? Que aí eu consigo resolver aqui. Mas todo mundo tá me ouvindo, né? Estamos Ah, então vamos tá lá. bom. Então, qual o motivo? Porque eu escolhi a nutrição, né? Nutrição nunca foi um sonho para mim, nunca foi aquela profissão, falou assim, ah, eu tenho um sonho de ser nutricionista, não. E aí, simplesmente, acabou a escola, né? Finalizei a escola, eu falei, e agora, né? Eu quero fazer uma faculdade, mas que curso que eu vou escolher? Procurei, não me identificava com nada. E o que acontece é o seguinte, né? Teve um episódio na minha vida, na época da adolescência, mais ou menos ali pelos 15 anos, que eu estava um pouco neurótica com a alimentação. Essa coisa da mídia, do padrão de ter um corpo perfeito, tudo. Então, eu achava.
que eu não estava acima do peso, mas eu achava que estava um pouco acima do peso, achava que tudo que eu comeria ia me engordar. E aí, nessa busca, né, de curso, para saber o que eu vou fazer, eu tive essa ideia, né? Apareceu esse insight, né? Eu lembrei disso, eu falei assim, por que eu não faço nutrição, né? Foi a única, assim, dos cursos que tem mais relação comigo. E aí, desde então, eu me apaixonei, né? Fiz aí 4 anos de nutrição e estamos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema do glúten, né? O tema da nossa apresentação é, afinal, o glúten é um vilão ou não? Então, vou estar começando. Então, primeiramente, o que é o glúten? O glúten, ele é uma proteína que é formada por outras duas proteínas também, chamada de gliadina e glutenina, como vocês podem ver aqui pelo desenho, né? E qual é a fonte do glúten, né? Em quais alimentos ele está presente? Então, o glúten ele está presente em alimentos como trigo, tudo que vem do trigo, do centeio e da cevada. Então, do trigo, né, que nós estamos acostumadas a consumir mais, né? Tem o pão, macarrão, bolo, torta, né? Então, tudo isso de massa que você imaginar tem, tem o glúten. E como ele se forma? Então, eu falei assim que ele está presente nos alimentos, mas ele não está presente pronto, né, no resultado final, vamos dizer assim. O que está presente no trigo, no centeio e na cevada são as proteínas, igual eu acabei de falar, né? De explicar que a proteína é gliadina e glutenina. Então, essas duas proteínas, elas estão presentes no grão do trigo, no centeio e na cevada. Então, vamos pegar a farinha de trigo, por exemplo, né? Que nós utilizamos bastante e que é o componente principal do nosso pãozinho que gostamos bastante, né? Que é o pão francês. Então, para formar o glúten, pegamos a farinha de trigo, né, que eu estou dando como exemplo, colocamos água e mais uma ação mecânica, que seja você mexer a massa, né, sovar o pão, ou até pode ser uma máquina industrial. Quando você mistura, junta esses três, forma-se o glúten. E qual é a função do glúten, né? O glúten tem a função de deixar aquele pãozinho, né? Pegar, por exemplo, porque o pão nós consumimos muito, né? Então, deixar o pão com aquele sabor, com essa textura crocante, deixar ele fofinho, ter esse bom crescimento, deixar ele úmido, deixar ele bem elástico. Então, ele é muito utilizado, né, na panificação. Então, agora vamos falar um pouco sobre a digestão do glúten, né? Como ele é digerido. Então, a partir do momento que nós colocamos um alimento na nossa boca, né, nós consumimos, já começa a fazer a digestão. Então, nós temos 3 lugares do nosso corpo que realiza a digestão. Então, primeiro começa na boca, depois nós temos o estômago e, por último, temos o intestino delgado, que é o mais importante, né? Porque além de ser o último lugar, é onde os nutrientes vão ser mais digeridos e também vão ser absorvidos, né? Então, o intestino delgado, ele possui uma barreira intestinal contendo células chamadas de junções intercelulares ou junções apertadas. O que funciona? Para quê, né? Qual é a função dessa barreira? Essa barreira intestinal, ela tem como função proteger o intestino. Além de ela proteger, né, é responsável pela absorção dos nutrientes e controlar quem entra e quem sai, né? Não é porque tem alguma substância lá que ela facilmente vai entrar, não. Nosso corpo, né, é muito bem feito, então ele controla quais nutrientes vão entrar, quais não, quais substâncias, é tudo muito controlado, né? Então, o glúten, ele não é digerido totalmente, né? Nós consumimos o alimento com glúten, mas ele não vai ser digerido totalmente, e sim parcialmente. As enzimas, né, que são um tipo de proteínas, elas tentam digerir o glúten, mas acabam não conseguindo. E aí, nessa que elas acabam não conseguindo digerir por total, acaba ficando uns pedacinhos, né, uns fragmentos, vamos dizer assim. E esses fragmentos são chamados de peptídeos. E aí, como, né, vamos relembrar que o glúten é formado por duas proteínas, né? A gliadina e a glutenina. E aí, esses pedacinhos de gliadina que restaram, né, que não foi digerido, o que vai acontecer? Aqui na imagem, né, eu coloquei, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui, deixa eu ver se tá aparecendo aqui o mouse. Então, aqui na imagem, ó, aqui essas junções apertadas, né, que eu falei. Então, elas estão bem juntinhas, que são a barreira.
E aqui é a corrente sanguínea, né? A corrente sanguínea e depois já vem o intestino propriamente dito, né? Então, o que vai acontecer? Esses peptídeos de gliadina, né? Esses pedacinhos dessa gliadina, eles vão vir aqui em cima e se conectar a um receptorzinho, né? A partir do momento que ele faz essa ligação com esse receptor, é liberada uma proteína chamada de zonulina. E essa proteína, ela tem como função modular, né, e controlar a permeabilidade intestinal. Então, o que é a permeabilidade? Permeabilidade é essa capacidade que o intestino tem de passar, de abrir, né, de liberar a passagem de várias moléculas. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, tá tendo uma baixa permeabilidade intestinal, né? Porque não há passagem de tudo, né? O intestino, ele tá controlando o que, que ele quer que passe ou não. E vocês estão vendo que essas células estão bem juntinhas, né? Mas a partir do momento que essa zonulina, ela é liberada, e principalmente liberada em muita quantidade, infelizmente, essas células acabam se soltando. Elas não conseguem mais formar essa barreira. E aí acaba abrindo um espaço para a passagem de muitas coisas. Aí, nesse momento, o intestino ele perde o controle, né? Antigamente, antes, né, ele conseguia controlar, e agora, nessa segunda imagem, ele não consegue controlar o que passa. Então, vai estar passando substâncias nocivas, como bactérias, por exemplo, vai passar esses peptídeos de gliadina, e aí que ocorre todos os problemas, né? Então, a partir do momento que esse peptídeo de gliadina, né, esse pedacinho dessa proteína gliadina, se conecta no receptor e libera essa zonulina, que é essa outra proteína, né, que são muitas proteínas, libera essa zonulina, ocorre todo esse processo. Então, o intestino, né, a barreira vai se abrir, né, essas células vão se separar e vai acabar entrando muita coisa. E tudo isso que entrar, tanto esses peptídeos de gliadina, bactéria e outras substâncias nocivas, né, que fazem mal para a saúde, elas podem ficar no intestino e ter uma inflamação, ou também, como, né, a corrente sanguínea está aqui, ó, de vermelhinho, a partir do momento que elas caem, né, todas essas substâncias caem na corrente sanguínea, pode ir para qualquer lugar do corpo, né? Então, tem esse pequeno problema, né? E, ops, calma aí. E essa digestão, né, que eu acabei de explicar, e todo esse processo todo, ele costuma acontecer mais com pessoas que têm a doença celíaca, né? Que é uma doença que tem, a causa dela é genética, e a pessoa não pode consumir o glúten, porque como o glúten faz esse processo, acaba atrofiando, inflamando muito o intestino dessa pessoa e causando muitas outras doenças. Então, agora vamos lá. Afinal, né? O que todo mundo quer saber, a polêmica. O glúten é um vilão ou não? Então, o que nós temos que pensar é que nem sempre o problema está no glúten. Aí você me fala, por quê? Às vezes a pessoa come um pãozinho, né? Hoje o exemplo vai ser só o pão, né? Porque quem não gosta de um pão francês, né? Então a pessoa come um pão francês e ela se sente mal. Sente inchada, com sintoma de refluxo, começa a voltar para ela querer arrotar, ela fala: "Ai, meu Deus, é o glúten, né? O problema é o glúten". Mas pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? O que nós temos que pensar é que no trigo, tanto o trigo, o centeio e a cevada, eles não são compostos só de glúten. Tem outras coisas, né, que fazem parte deles. E aí é que está o problema. O trigo, por exemplo, é um grão que vem sendo modificado muito pela indústria há muito tempo. Antigamente, as pessoas comiam pão, muitas pessoas comiam, não só pão, né? Outros alimentos contêm a farinha de trigo, por exemplo, e não sentiam nada. E por que hoje em dia todo mundo está sentindo um monte de coisa? Porque de tanto a indústria ficar modificando esse grão, os outros componentes do trigo, por exemplo, que antes não faziam nenhum problema, né, não causavam nada, agora estão causando resposta inflamatória. Então, eles podem causar essa permeabilidade, igual que eu expliquei, pode fazer com que essa barreira intestinal ela se separe. Então, é necessário acabar avaliando se o problema realmente é do glúten ou não. Pacientes celíacos, né, que têm a doença celíaca, eles não podem fazer o consumo do glúten, porque o glúten, né, vai
quando a pessoa vai ingerir o glúten, vai causar todo esse processo que eu expliquei, e aí esses peptídeos de gliadina vão entrar no intestino, vão inflamar, e a pessoa não vai conseguir absorver os nutrientes, vai ficar com o intestino todo inflamado. E além disso, vai causar outras doenças, como uma tipo de dermatite, desculpa, um tipo de dermatite. Se a pessoa não cuidar, pode ter até linfoma, osteoporose. Então, assim, a doença celíaca não é brincadeira. E quando nós falamos de glúten, nós estamos falando dela, né? Porque não se pode ter o consumo do glúten nela. E agora, né, por conta também tanto dessas modificações do trigo, como eu expliquei, apareceu esse nova sintologia que é sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, os pacientes que têm essa sensibilidade ao glúten não celíaca, eles também não podem consumir o glúten. E quem são esses pacientes? São essas pessoas que sentem um desconforto a consumir qualquer alimento que contenha glúten, né? Esse desconforto como inchaço, refluxo, pode sentir dor, pode ter dor de cabeça, são muitos os sintomas, né? E a pessoa que ela tem esse sintoma e ela vai passa no médico, faz exames e não é diagnosticada com doença celíaca. Então ela fala assim: nossa, o que que eu tenho? Então ela tem essa sensibilidade ao glúten. E aí, por ela consumir o glúten e causar tudo isso, né? O recomendado é parar o consumo, porque tanto a pessoa que tem uma doença celíaca, né, que não pode consumir o glúten, tanto essa sensibilidade não tem um tratamento ainda que não seja a exclusão do glúten, até porque é o glúten, né, essa proteína do glúten, que é essa gliadina, que causa todo esse problema. E aí, assim, muitos estudos mostram que a gliadina aumenta a permeabilidade intestinal e induz uma resposta inflamatória, igual nós vimos, mas não só nas pessoas que têm essa doença celíaca, em qualquer outra pessoa, né? Mesmo que a pessoa seja saudável, não tenha nenhuma doença, muitos estudos mostram que a gliadina em qualquer pessoa vai desencadear todo esse processo que nós vimos. E é assim, a ciência ainda não declarou como uma verdade isso. Por mais que tem muitos estudos que demonstram, você pode conversar com pessoas, e as pessoas também falarem, eu como alguma coisa, algum alimento que eu tenho glúten, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Por mais que, né, tem todas essas provas, a ciência ainda não colocou ainda como verdade, então são apenas estudos, né? Não é algo que eu posso afirmar que vai acontecer em todas as pessoas, até porque tem pessoas que consomem alimento com glúten e não sente nada, né? E também outros estudos mostram uma associação e ou um efeito benéfico da retirada do glúten relacionada com sintomas neurológicos. Então, muito hoje em dia se fala sobre o Alzheimer, né? A pessoa que ela tem o Alzheimer e ela retira o glúten, tem uma melhora muito grande nos sintomas. E a pessoa que não consome glúten, ela acaba tendo e muitos estudos mostraram que isso acaba sendo uma prevenção contra o Alzheimer, mas é a mesma coisa do que eu acabei de falar. A ciência, né, são muitos estudos que mostram isso, mas a ciência ainda não declarou como verdade. Então, por enquanto, só tem provas, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a dieta sem glúten versus a indústria alimentícia. Então, antigamente nós íamos no mercado, né, não víamos essa coisa de alimentos sem glúten, ou se via era um alimento ou outro, né? Hoje em dia você vai, independente de qualquer mercado, você vê tem bolacha, tem pão, tem macarrão, tudo que você puder imaginar. E aí muitas pesquisas, elas estão mostrando, né, que realmente essa comercialização dos produtos sem glúten aumentaram, né? E quem são os principais consumidores desses alimentos sem glúten? Não é as pessoas que têm alguma sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Não. São pessoas saudáveis. E isso deve ao fato de que muitos famosos, né, como cantores, atletas, digitais influencers, né, mesmo eles não tendo nenhum problema com glúten, nenhuma doença celíaca, ou nenhuma sensibilidade, eles acabam retirando o glúten da dieta por um motivo. Eu tirei por tal motivo, tirei por outro. E a pessoa que está acompanhando, a pessoa que é fã, que acompanha, ela fala, vou retirar também. E aí nisso tem esse alto crescimento, né, da compra, da comercialização desses alimentos sem glúten.
E aí vocês podem ver, em qualquer mercado que vocês forem, vocês vão ver que os produtos sem glúten são produtos muito caros, né? Nós sabemos que acaba ficando um pouquinho caro, porque a indústria não vai estar mais utilizando o trigo, né? Que é um pouco mais barato, vai ter que utilizar outros ingredientes para estar fazendo esses alimentos, mas sabemos também que a indústria se aproveita, né? Então eles estão vendo que, por mais que tá caro, muita gente está comprando, eles vão e aumentam o preço. E outra coisa que tem que ficar claro é que a indústria não está preocupada com a sua saúde, né? Ela faz, mas ela está preocupada em vender, né? Em comercializar e ganhar o dinheiro dela. Então, eles fazem, alimentos sem glúten, alimentos vegetarianos, alimentos veganos. Aí você olha esses alimentos e fala assim, nossa, é sem glúten, é vegetariano, é vegano, então é muito saudável. É o que a maioria das pessoas pensam, né? As pessoas compram, consomem esses alimentos, mas na maioria das vezes, né? Não é em todos, tem marcas que acabam sendo mais saudáveis. Mas a maioria dos casos, se vocês forem pegar para ver, são alimentos ricos, né, em lipídios, gordura, em sal, em açúcar, deficiente em nutrientes. Então, não é porque o alimento, você vai lá no mercado e vê o alimento sem glúten, ou vegetariano, ou vegano, que ele vai ser 100% saudável. Não. Como, como veio da indústria, sempre vai ter alguma coisa, né? Nunca vai ser 100% saudável. Mas por isso que nós temos que olhar sempre o rótulo, né, e escolher a melhor opção. Sempre tem uma opção melhor, né? Então nós temos que escolher. Então, aqui eu coloquei algumas recomendações da dieta sem glúten, né? Então, se você é uma pessoa que quer tirar o glúten da sua alimentação, ou tem uma doença celíaca, ou tem uma sensibilidade, né? O que que você pode estar fazendo, né? O que fazer? E agora, né? Não vou mais consumir o glúten, o que que eu faço? Então, a primeira coisa é não consumir alimentos que contêm trigo, cevada, centeio, né? Igual nós vimos. Esse triticale, que é um cruzamento entre o trigo e o centeio. A sêmola ou semolina. Essa sêmola, né, ou semolina, porque muitas pessoas chamam um desses nomes, ela é uma moagem do trigo. Então, é uma farinha que vem do trigo e ela é rica em glúten. Então, não pode fazer seu consumo. E também não pode fazer o consumo de nenhum alimento que esteja falando, né, esteja com alerta que contém glúten. E aí, essa segunda recomendação é evitar todos esses ingredientes, né? Eu não vou estar lendo, porque são nomes muito difíceis para vocês verem, que são nomes que nós nem conseguimos pronunciar e nem sabemos o que é esses primeiros, né? Porque são tudo ingredientes que a indústria coloca. Às vezes, no alimento não vai estar falando se o alimento pode ser que fale que esteja sem glúten, mas contenha um ingrediente desse. Ou pode estar falando que contém glúten, mas não vai trigo. Aí você fala, não tem, tá escrito que contém glúten, mas não vai trigo, mesmo assim eu vou consumir, porque eu vi aqui no rótulo que não vai trigo, nem tem nem cevada, mas não. Pode ter esses ingredientes que contêm glúten e acabam, né, fazendo mal. Principalmente para as pessoas celíacas, por exemplo, que não podem consumir nada de glúten. Aí a terceira recomendação. O que substitui a farinha de trigo, né? Então, nós colocamos aqui a farinha de trigo porque centeio e cevada não é uma coisa que, né, está muito na nossa alimentação. O que mais está é o trigo. Seja ele no bolo, na torta, no pão, macarrão, em tudo que nós pudermos imaginar. E até em alimento, vários alimentos do mercado que você fala, não, isso não vai ter trigo, tem, né? Onde que a indústria quiser colocar, ela vai colocando. Por isso, novamente, é bom ler os rótulos, né? Então, o que que nós vamos substituir? Nós podemos substituir por uma farinha de arroz, por farinha de batata, soja, por amaranto, que é um tipo de cereal, a quinoa, por esse trigo sarraceno, que tem o nome de trigo, mas não tem glúten. É só uma semente de uma planta que é parecida com trigo. Mas podem ficar sossegadas que não tem glúten, então pode estar realizando consumo, né? Feijão branco, esse sorgo, grande bico, essa araruta, que é uma planta que eles utilizam, né, para tirar um tipo de polvilho. Tem o polvilho azedo, polvilho doce. Então, as pessoas falam, ai meu Deus, e agora, né? É difícil? É no começo, mas tem solução, né? É só questão do costume. Mas dá para fazer várias substituições, principalmente
farinha de arroz, que é mais em conta, né? Um preço melhor, polvilho doce, azedo, né? Então, não vai ser o mesmo valor que alguma coisa de trigo, mas não vai ser tão caro também, né? E por último, né? A recomendação é o principal, né? Que independente de que alimentação você tenha, né? Ou de que dieta que você tenha, tem que se ter uma alimentação saudável e nutritiva. Então, aqui eu coloquei, né? Todos os grupos alimentares. Tem uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, raízes e tubérculos, né? Que são as batata doce, inhame, beterraba. Leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, os grãos, cereais, oleaginosas, as carnes, aves, ovos, peixes, né? Mesmo que você não consuma um determinado grupo alimentar desses que eu comentei, o importante é estar consumindo o máximo que você conseguir, né? Ingerir 2 litros de água por dia, né? Que é essencial, porque o nosso corpo tem muita água, né? Ele precisa dessa água. E evitar o consumo de ultraprocessados, né? O que são os ultraprocessados? São esses alimentos que estão no mercado, que eles são produzidos pela indústria. Então, são aqueles que têm muitos ingredientes. Então, salgadinho, bolacha recheada, refrigerante, os doces. São tudo que você pega, que é um tipo de alimento que você pega e vai olhar o rótulo, tem tanto ingrediente que você nem sabe, né? E você sabe que não foi feito assim, uma receita caseira, né? Tudo produzido para a indústria. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em gorduras, açúcares, sal. Então, acaba não fazendo bem para a saúde, né? Quando você puder evitar, melhor. E aqui, por último, né, eu coloquei essa frase. Ah, lembrando, uma observação, né? Deixa eu voltar lá. Sobre a aveia. Eu não comentei nada sobre aveia, né? Vocês viram. E muitas pessoas perguntam, né? Ah, e aveia tem glúten ou não tem? O que acontece é o seguinte: na aveia tem uma proteína que é da família dessa gliadina, que é essa gliadina que causa todo aquele problema que nós vimos, né? Essa resposta inflamatória, que aumenta faz com que haja um aumento da permeabilidade intestinal. Então, a aveia, ela tem essa proteína que é da família da gliadina. Só que, diferente do trigo, no trigo, essa gliadina, ela tá em maior quantidade, né? Na aveia, a proteína chama avenina e ela tá em menores quantidades. Então, se consumido com moderação, não tem problema. E também essa proteína, ela é facilmente digerida pelo corpo, diferente da gliadina que nós vimos, né? Que não é digerida totalmente, e sim parcialmente. Então, a pessoa que ela tem uma doença celíaca, né? Ou sensibilidade ao glúten, ou até mesmo outra pessoa que realmente não tem nenhum problema com glúten, mas não quer consumir, pode estar consumindo aveia, mas de modo moderado, né? E de preferência que compre uma aveia que esteja lá que não contém glúten. Por que que acontece? Há muito esse caso de contaminação. A indústria, né, tem as máquinas, tudo, mas na hora de ela fazer a moagem, de preparar os alimentos, ela não quer ficar muito limpando. Então, assim, um pão francês, por exemplo, né? Tem lá um pão, ou moeu o trigo. Aí fala, ai, preciso moer aveia. Às vezes, até eles limparem, até ter todo esse processo, eles não querem fazer isso. Eles acabam colocando a aveia naquela mesma máquina. E só de ter o contato, acaba tendo uma contaminação. Para a pessoa que ela retirou o glúten, não tem nenhum problema, vai consumir essa um pouco contaminado, não vai ser assim, né? Não vai causar tanto prejuízo. Agora, para a pessoa que ela é celíaca ou tem uma sensibilidade, vai causar muito prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado, de preferência, se vocês quiserem tirar o glúten da alimentação ou tiverem algum problema relacionado ao glúten, comprar aveia sem glúten, né? Olhar no rótulo, quando comprar a farinha de aveia, pode estar sendo utilizada a farinha de aveia para fazer as receitas, de preferência que tenha uma aveia, a farinha de aveia que não contenha glúten. Ou, se não tiver nenhuma informação, você perguntar para o estabelecimento, né? Porque às vezes nós vamos nesses lugares, né? Esses locais de produtos naturais que eles pesam, às vezes dá uma perguntada só para ter certeza, tá bom? E aí, por último, né, voltando para a frase, eu coloquei essa frase aqui, que é meu corpo é meu templo.
e eu cuido dele para deixar florescer. Porque, né, nós estamos vivas por conta do nosso corpo, né? Se o corpo parar de funcionar, nós não ficamos mais vivas. Então, o que nós pudermos fazer para nos cuidar, ter esse autocuidado, não só para a estética, mas para a saúde do corpo e a saúde mental, nós podemos estar fazendo. Então, essa frase para vocês refletirem, né? Pensar nesse autocuidado. Aqui eu coloquei as referências. Depois, se vocês quiserem essa apresentação, eu vou estar passando para a Neide, ela vai estar compartilhando com vocês sem problemas. E aqui são meus contatos. Muito obrigada, Ana Clara. Olha, foi uma explicação muito densa e eu tenho certeza que o grupo aqui gostou bastante. Porque todo mundo fala de glúten, glúten, mas agora a gente aprendeu, pelo menos ficou gravado na minha mente, que o que realmente faz mal é a gliadina. Falei certo? Isso mesmo. Ai, que bom. Se alguém tiver É, alguma pergunta, pode estar fazendo. É que eu estava olhando aqui, eu vi que estava subindo alguma coisa, mas eu não olhei que mensagem. Eu vou dar uma olhadinha agora. Só um minutinho. pode ver a mensagem. Gente, é, em 2004, quando eu fiz o curso de técnico de nutrição, lá em 2004, eu lembro das professoras comentarem, falarem em aula, que o glúten, né, na verdade a farinha de trigo, enfim, tinha sido modificada mais de 30 vezes. Recentemente, eu assisti uma palestra do Dr. Ítalo Rachid, convidada pela Marusa, e o Dr. Ítalo Rachid, ele mencionou que tinha sido modificado 35 vezes. Quando você vê aquele pão gostosinho, fofinho, crescidinho, aquilo é o glúten. Certo, Ana Clara? Isso, Por isso certo. que o pão sem glúten, os alimentos sem glúten, eles são pequenos, são achatados, parece até que solou a massa, né? Porque eles não crescem. Isso para a indústria alimentícia é o que eles querem, vai crescer, eu vou gastar menos e vou produzir um pão maior e mais fofinho. Agora vocês entenderam que ele faz mal nem para todas as pessoas e até para quem não é celíaco. Celíaco é uma doença muito comum nas pessoas europeias, nas pessoas muito brancas. Estou certa, Ana Clara? Isso, tá certo. Então, eu lembro de algumas coisas que a gente estudou lá na nutrição. E por E o que 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 eu... acontece? Não, pode Pode... falar. Mencione, por favor, Ana Clara. Não, e hoje em dia, né, com essa modificação, o que nós temos que pensar também é que se a pessoa, por ser uma doença com predisposição genética, então, se a pessoa ela tem algum familiar que tem, né, essa doença celíaca, é bom estar fazendo um exame, porque essa pessoa pode ter uma predisposição genética e se, tudo bem, até hoje ela não foi diagnosticada com doença celíaca, mas ela pode ser, porque você tendo essa predisposição genética, né, fácil para você acabar adquirindo. Por isso que é bem interessante, tem um exame chamado, né, de nutrigenética, que vê toda a genética do seu corpo. É um exame caríssimo, né? Mas quem tiver a oportunidade de fazer é muito interessante, porque mostra tudo o que seu corpo aceita, né? Os alimentos que o seu corpo aceita melhor, outros que não, o que você tem a predisposição genética. Porque aí você já descobrindo, né? Você fala, eu já tenho a predisposição genética, uma predisposição genética muito grande. Então, não vou consumir. Porque se eu consumir, vai dar doença celíaca, né? E aí você fala assim, mas se eu continuar consumindo, depois eu pego a doença celíaca, não tem problema. Só que quem tem doença celíaca deve saber, né? Eu não tenho, né? Mas eu tô falando assim, que quem tem é, é triste, assim, porque é complicado, né? Você tem que cortar o glúten e aí tudo contamina. Então, o familiar que tem essa doença na casa, todo mundo vai ter que parar de consumir o glúten, porque não vai poder usar mais os mesmos talheres. E além disso, tem outras doenças associadas, né? Se a pessoa não tiver, se a pessoa tiver um controle bonitinho, tá tudo certo. Mas se ela não tiver, pode ter osteoporose, linfoma, e vai aparecendo, né, outras doenças. É, é isso mesmo. Obrigada, Ana Clara. E, gente, por que que eu trouxe a Ana Clara para trazer toda essa informação? É claro que isso é uma escolha de cada um, se vai consumir ou não. Como ficou bem claro aí na palestra da Ana Clara, o ideal seria a gente mesmo produzir os nossos alimentos, que lá na indústria vai estar gostosinho, talvez, mas está cheio de gordura hidrogenada,
alimentos ultraprocessados com muito sódio, glutamato, coisas que podem fazer mal para o nosso organismo. Glutamato, falei certo, gente? Isso, dá certo. Tá certo. Muito bem. E durante o período que se faz desparasitação, eu peço para as pessoas que estão no tratamento não comerem glúten, porque a gente quer desinflamar o seu intestino. E aí você vai enfiar lá o glúten e vai fazer com que as células lá, as barreiras, deixem ter escapes de toxinas para o seu sangue. E o glúten, o intestino inflamado, isso vai alimentar cada vez mais os parasitas, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre isso, eu não vou me delongar muito, depois pode falar comigo, eu passo todas as informações. O grupo ele vai começar dia 19 de maio, na próxima quinta-feira. A gente vai ter mais uma aula junto com a Ana Clara. Isso daí vai ser só para o pessoal do grupo, a próxima aula, que a gente vai definir o tema, mas só para vocês ficarem curiosos, a gente está pensando em falar de disbiose. Então, para vocês ficarem Sim. curiosos. Ainda não foi definido, porque a gente vai definir o tema com o grupo, mas essa é uma das propostas. E aí, essa próxima aula vai ser realmente só para quem estiver no grupo. Então, depois vocês falem comigo. Existe aí bastante coisa ainda para passar para vocês lá dentro do grupo, tá? Lá no grupo vai ter a Ana Clara para nos ajudar com receitas, porque eu sei que é complicado, né? A mudança de hábitos, a gente fica, o que eu vou comer? Eu sei que isso acontece. E aí entra o apoio da Ana Clara. No grupo eu também vou dar outras informações de saúde, são 23 dias de conteúdo. Quer saber mais? Depois me chama. E agora a gente vai abrir para responder algumas perguntas. Alguém aqui perguntou do trigo sarraceno. Eu não consigo me lembrar agora do nome da pessoa, mas depois Eu vou você me ver aqui. chama. Ah, tem aqui nas mensagens. Alquimia, desculpa se eu estiver pronunciando errado, né? Que ela colocou aqui, né? A grande questão é onde encontrar esse trigo sarraceno. Moro em grande capital e aqui não encontro. Eu não sei onde você mora, né? Mas se é aqui em São Paulo, capital, pode ser que encontre na zona cerealista, que é o local aqui do São Paulo, o melhor lugar para você comprar coisas saudáveis, cereais, tudo que você puder imaginar é na zona cerealista, que fica ali pertinho da 25, né? Entre a 25 e o Brás, e as coisas, os preços são muito em contas e é de qualidade. Tem várias lojas, né, que você pode estar, vários empórios, né, que eles chamam, empório ou armazém, você pode estar indo, pode ser que você encontre por lá. A Renata colocou aqui, né? Gostaria de saber se é bom comer farelo de trigo para regular o intestino. Então, Renata, eu não tenho essa informação, mas eu posso estar verificando e depois passando para a Neide, tá bom? O Paz, que perguntou do trigo sarraceno, ele é realmente como a Ana Clara falou, ele parece umas sementinhas assim. Eu tenho um endereço de um site para você, tá? Depois você me chama que eu passo para você. É um site aqui do Sul, é o único que eu conheço assim para você comprar, já que você está em Fortaleza, né? Ele acaba sendo um pouquinho difícil, né? Mas se você conseguir substituir por outra coisa, que é mais fácil de encontrar, não tem problema, aí fica mais do seu critério. Ana Clara, fecha a apresentação que aí vocês ficam maiores. Ah, então tá bom, desculpa. Só um minutinho. Se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade. A Renata é do grupo dessa vez, a Renata já fez a desparasitação. Mas se fosse participar, Renata, aí o farelo de trigo para o período não seria o ideal. Né? Exatamente porque é o trigo, então a gente não. A gente prefere não utilizar durante a Por conta do desparasitação. glúten, né? Exatamente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês não fizerem pergunta, eu vou fazer. Aproveitem aí a nutricionista. Aproveitem. Uma pergunta que as pessoas. Eu vou falar da desparasitação, que realmente a minha especialidade, tá? Que as pessoas geralmente me fazem. Ah, Neide, mas isso não é coisa de criança? Não é criança que tem verme?
Aí eu pergunto para vocês, e qual é a nossa diferença no caso da criança, né? Só porque a gente cresceu, a gente está isento ou imune a ter parasitas? Não, gente. Mesmo eu sei que nós adultos temos mais higiene do que uma criança. A criança tudo põe a mão na boca, né? Mas nós comemos fora. Quem trabalha fora vai em restaurante. A gente não sabe. A gente quer confiar que tem uma boa higiene, mas a gente realmente não sabe. Aí uma dica que eu sempre dou: evitem comer salada em locais que você não conhece, que você não tem confiança, porque as verduras realmente elas trazem uma carga parasitária muito grande. Giardia, por exemplo, é algo que você se contamina muito facilmente com agrião, com verduras em geral. A própria água pode ter uma carga parasitária. Restaurante japonês, comer comida crua, gente. Só de você comer comida crua, você já está correndo um risco enorme. Ainda bem que a gente tem os ácidos estomacais, não é mesmo, Ana Clara? Para nos proteger. Não, não, verdade. E te interrompendo um pouquinho, né? É muito importante nós sabermos conhecer um pouco o estabelecimento onde você vai consumir, porque pode ser que até o restaurante, o estabelecimento, ele faça a higienização correta, né? Tudo bem das verduras, legumes, das frutas, de tudo, né, que for utilizado. Mas pode ser que na hora do preparo, a pessoa mesmo que ela está preparando, ela não tem higiene. Então, na nutrição, né, nós falamos muito das boas práticas de alimentação, né? Então, você vai fazer um alimento, antes de você, independente de colocar a mão na colher, você tem que lavar a mão, fazer aquela lavagem correta, tudo. Se for ao banheiro, você tem que lavar a mão, né? Assim que você sai do banheiro. E ainda lá na própria cozinha tem uma pia, que mesmo que o banheiro é fora, né? Você vai entrar na cozinha e vai lavar as mãos de novo. O que ocorre, né, é que muitas vezes não tem essa. Pode ter essa higienização das verduras, legumes, frutas, mas essa pessoa que ela tá fazendo o alimento que tá ali com contato, né? Ela não faz essa higienização correta, né? E aí pode passar muitas coisas. E a pessoa pode ter uma intoxicação, né? Tem muitos esses casos que o pessoal tem intoxicação alimentar por conta disso, né? E fica mal mesmo, fica com diarreia por muitos dias, mal-estar, é bem complicado. É difícil. Uma pessoa que está parasitada com estrongiloides no pulmão, por exemplo, se ela der um espirro, os ovos do estrongiloide podem chegar até você. É difícil, gente, não se contaminar. É praticamente impossível você encontrar alguém que não esteja parasitado e sofrendo desses sintomas tão comuns e, ao mesmo tempo, inexplicáveis para alguns profissionais, e, às vezes, a explicação são parasitas. Então, não tenha nojo de falar disso, não tenha nojo em pensar disso. O nojo a gente tem que ter de continuar com eles dentro do nosso organismo, tá, gente? Não de desparasitar, de tomar um fitoterápico para isso, e de colocar mesmo consciência e comprometimento com a sua saúde. Alguém aqui levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Paz. Oi, boa noite. Boa noite. Já que vocês falaram aí sobre essa questão dos parasitas nos pulmões, né? Eu queria saber se tem algum desses sais de Schussels para eliminar esses parasitas da área pulmonar, especificamente. Não, aí você tem que trabalhar com tinturas mesmo. Para eliminar parasitas são as tinturas, são os fitoterápicos. Sais de Schussler não alcança. Ele não alcança os parasitas, então. Ele faz Não. só a limpeza depois, o fortalecimento depois que já tiver desparasitado, é isso? Ele fortalece o sistema imunológico. Com relação a vírus, eu acho que tem alguma ligação, mas eu não sei te falar agora. Aí eu vou depois perguntar para a Liz, porque ela que é especialista em sais de Schussler. Mas para eliminar verme, lombriga, tá, gente? Tênia, você precisa realmente de tinturas. Sabe por quê? Nem sempre ele está no intestino, ele pode estar em diversos órgãos. E você tem época para fazer isso. Começa na lua nova, no tratamento você pega praticamente todas as luas. Sim. Na lua cheia, já repararam? Sabe aqueles ditados? Na lua cheia acontece um monte de coisa. O homem vira lobisomem, não tem essas histórias assim? Sabe por quê? Na lua cheia, os parasitas eles saem dos órgãos e vão para a luz intestinal
para fazer o processo de reprodução dele. Você acha que isso não afeta você? Claro que afeta. Por isso que as pessoas ficam mais malucas, ou mais ansiosas, ou mais agitadas, ou mais nervosas. É a ação desses parasitas na lua cheia. E a gente começa na lua nova, para já ir diminuindo a carga parasitária, para que você não sofra tanto na lua cheia. Isso vai de cada um, tá? Cada pessoa tem uma reação diferente na desparasitação, porque depende muito do organismo. Então, eu digo para você, quer desparasitar, tem que usar as tinturas e outros suplementos. Eu acredito que o sais de Schusler vai ajudar muito, sim, mas não vai eliminar a parasita. Muito obrigada. Eu tinha essa dúvida, porque realmente a questão de parasitas é a maior parte das doenças da população inteira, né? Se dá por conta disso, porque não sei se vocês também devem ter essa informação. Eu, como terapeuta, tenho que os parasitas eles estão criando uma capa de hidrogel ao redor dele para se protegerem, né, desses vermífugos que a indústria química, petroquímica está fazendo, né? Então, a indústria farmacêutica, né? Então, assim, não alcança, não atinge, e às vezes nem mesmo algumas tinturas de ervas atinge todas, né? Porque se a gente parar para pensar, para olhar, na verdade, o galão, que a maioria das pessoas, né, acho que quase 70%, 75% da população que tem acesso consome água de galão, né? E no galão já vem lá quantidade de coliformes fecais toleráveis, aceitáveis. Gente, coliformes fecais aceitável, nada deveria ser aceitável. Percentual aceitável. Para mim não existe nenhum percentual que seja aceitável, mas fazer o quê, né? E tem mais mananciais de águas puras pelo mundo, então a gente vive numa bola. Todo mundo está contaminando, está recebendo e está ingerindo todo dia água contaminada, sim. Sim, com certeza. E não é só isso, né? De fonte A, fonte B, fonte C. Agora, você tocou num ponto interessante, Paz, porque às vezes a pessoa toma remédio ou tinturas e não melhora, porque ela não tira os alimentos que nutrem os parasitas. É por isso que eu trouxe a Ana Clara falando do glúten. Porque se você toma uma tintura e aí você continua comendo glúten, comendo carne mal passada, comendo japonês, comida crua. E se você tem intestino preso, meu Deus, gente, vocês estão o tempo todo produzindo parasita dentro de vocês. Porque se não joga fora as fezes, que são toxinas, e aí você expele realmente ovos e tudo mais, aquilo fica se reproduzindo dentro de você. Intestino preso é um sinal clássico de parasitas. Então, realmente precisa tratar. E não é só isso, tá? Para quem está aqui, é terapeuta, existe a questão dos metais pesados. A gente precisa retirar do corpo. Tem aí bastante coisa para conversar com vocês. E para quem estiver no grupo comigo, vai ter todas essas informações quentinhas e fresquinhas. Não é pão francês, mas vocês vão gostar. Não podia perder o trocadilho. Mas não tem glúten esse pão, hein? Sem glúten, sem glúten. Mais alguma pergunta, pessoal? Sem mais perguntas, então eu vou encerrar. Alguém tem alguma pergunta de parasita? Alguém levantou a mão? Pode falar, Kitty, só abre seu microfone. Oi, Neide. Oi, Neide, boa noite para todo mundo. Não, é com relação à água. Boa noite. Com relação à água, né, que eu estava ouvindo aqui, eu estava pensando assim, existem umas pastilhas, né, ionizadas, que elas ajudam também dar uma... Como que é? Ela consegue limpar a água, o pH da água, deixar mais limpo para a gente tomar. Então, nesse caso, essas pastilhas ionizadas funcionaria para a água ficar assim mais pura, digamos assim? Olha, o que pode matar vermes e parasitas é cloro, né? A gente já tem isso na água pública. Olha, Kitty, eu posso depois, num outro momento, providenciar uma palestra que fale sobre isso. Eu não sou especialista nisso, mas em outro momento a gente pode providenciar. Ah, legal.
vocês, comprem um filtro de boa qualidade, né? Depois eu posso chamar uma pessoa para falar mais sobre isso. A Marusa trabalha com uma empresa de filtro. Eu não tenho essa informação. Você tem, Marusa? Se tiver, você pode falar. Não sei te falar, tá? Qual que é a pergunta? Você pode me falar de novo, por favor, para eu entender? Se essas pastilhas que são vendidas, aquelas pastilhas que você fala, que compra na internet. Não, eu falo assim, aquelas pastilhas, tem umas pastilhas que eu até conheço, assim, já trabalhei com elas, que é a da Queipopato, pastilhas ionizadas, né? Então, ela é colocada, por exemplo, você coloca no filtro e ela tira as toxinas da água, consegue manter o pH da água mais puro, mais límpido, assim, durante muitos anos, né? Sinceramente, isso eu vou falar... Deixa eu te falar, na verdade eu conheço essas pastilhas, mas ela não faz isso não, ela não alcaliniza a água não. A única coisa que a pastilha faz, ela derrama na água, ela deixa a água um pouco mais mineralizada, mas não alcalinizada. Alcalinizada é diferente, entendeu? Mas eu acho que ela quer saber sobre Alcalinização é outra parasita, coisa. né? É diferente, né? pH e ela está falando Sim, outra o coisa. pH não, pode ionizar e tudo, aí pode até ter nessas pastilhas, às vezes até na pastilha, até eles têm pastilha de vanádio e tudo, eles podem colocar e você tem uma água assim, mas a água alcalina é muito diferente dessa proporção aí de pastilha. Eu já testei água com essa pastilha em Belo Horizonte e a água era ácida, não era alcalina. Não. Entendeu? Okay. Depois eu e a Neide, nós vamos fazer uma live, nós vamos falar sobre isso, né, Neide? Vamos falar sobre um pouco de água. Mas eu entendi a pergunta da Kitty. Ela quer saber se essas pastilhas vai eliminar, por exemplo, ovos de parasitas ou bactérias. Não. É isso que você está falando, isso né? não, né, Neide? Isso não acontece não, né, Neide? Eu acho que para a gente ter essa certeza, teria que realmente levar para algum laboratório e, enfim, o laboratório analisar. Eu não sei te falar, Kitty. Não existe como. Mas deixa eu só saber a pergunta. Você perguntou se quando ingere essa água se elimina parasita? Não, na verdade, quando você coloca esses íons em contato com a água e deixa, pelo menos é o que é passado lá nas pastilhas, né? Que quando colocado na água, então ele faz uma limpeza nessa água e tira todas as contaminações que a água tem naquele momento. E você consegue tomar uma água límpida, uma água limpa e sem toxina. Pelo menos é o que eles, né, passam para a gente. Ah, tá. Agora que eu entendi o que você quis dizer. Ah, tá. Não tem nada a ver com eliminar coisa no organismo, não. Mesmo que você tome esse tipo de água, para fazer a desparasitação é um procedimento bem mais profundo, é um procedimento muito mais consistente, e aí tem que ser realmente a desparasitação. Essa desparasitação da Neide, eu fiz ela, e é outra coisa. Realmente ela é muito mais consistente, mais profunda e bem mais assertiva, entendeu? É a desparasitação que a Neide faz. Aliás, eu fiz o curso com a Neide, eu também aplico essa desparasitação, não só em mim, como nos pacientes meus também. E realmente eu não conheço outro procedimento de desparasitação tão eficaz quanto esse. Assim, bem mais profundo desse período que a Neide faz, né? Que a Neide ensinou a fazer desses 23 dias, né? Quem quiser, eu tenho fotos, tá? Dessa cliente que eu mencionei para vocês, que engravidou depois da desparasitação, e já era realmente a desconfiança dela, que todos os problemas que ela tinha eram os parasitas, e ela eliminou. Se alguém quiser, eu posso mandar essas fotos. Eu não mostro essas fotos em live, e nem publico, porque as pessoas ficam enojadas, tá? Então, respeitando aí algumas pessoas, eu não faço esse tipo de publicação. Mas quem quiser, eu compartilho. Então, Maru, já ficamos aí engajadas numa próxima live, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Marta, quer fazer alguma pergunta? Oi, Neide, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou com uma internet muito ruim, às vezes falhou, então alguma coisa eu perdi. Não sei se vai ter reprise de novo. Se vai ter replay, vai ou não? Só Deus sabe. Quando terminar a live. Tá bom.
Então, você já ouviu falar da magnetoterapia, que Sim, também desparasitação? já ouvi Ela, falar. ela mexe com o pH do organismo, né? Neutraliza e assim os vermes e os patógenos eles morrem, segundo a técnica deles, né? Eu Existem queria, muitas terapias, né? Aí é eu queria realmente de cada um. saber se fizer essa desparasitação com você, demora quanto tempo para fazer novamente? É uma vez por ano? O ideal é de 6 em 6 meses, Marta. 6 em 6 meses? Esse é o Ah, ideal. aham. Porque lá eu não sei na magnetoterapia, né? Eu só sei que o, os ímãs, eles indicam aonde estão os patógenos, né? Então, eles têm uma lista enorme e vai Aham. passando o ímã no corpo e o pé ele vai modificando, ele dá uma alteração no pé, aonde está ele, quando alcalinizou aquele local, né, o pH, o pé volta ao normal. Então, eles igualam. Sim, eu conheço essa terapia. E ela é Eu conheço. eficaz? Olha, eu nunca testei, tá? Uma desparasitação com a magnoterapia, então eu não sei te falar. Nunca testei. Eu Neide, fiz. Eficaz. eu posso só falar um pouquinho sobre esse negócio aí que ela falou? O que acontece? Eu como sou fitoterápica, e essa desparasitação que a Neide faz é com fitoterápicos, a eficiência e a eficácia do fitoterápico dentro do organismo, para esse tipo de tratamento, que é a desparasitação, a eficiência dele é muito maior, né? Porque são substâncias que realmente eles afetam os parasitas e eles realmente eles carregam, eles sugam os parasitas para ser eliminados. Maior. Então, Tá falhando aqui. Então, assim, eu acredito, né, como fitoterápico também, que esse fitoterápico da desparasitação que a Neide faz, a eficiência dele é mais assertiva. Eu falo por mim e pelas pessoas que fazem desparasitação, né, porque ela está mais por dentro mesmo, é como a Neide explicou. Esse período da lua, que é muito importante, é quando os parasitas saem aí dos tecidos e começam a popular, é o efeito que dá esse fitoterápico, né? Porque aí eles vão estar em contato com o fitoterápico e é um veneno para eles, né? Eu acredito sim, pelas coisas que eu já estudei, pelo curso da Neide e outras coisas que eu já estudei, que esse tratamento é mais assertivo, mais intra, né? Mas é isso. E ele tem alguma restrição, Neide? Uma restrição de quem não possa fazer? Tem mulheres grávidas que amamentam e pessoas que têm problema renal não podem fazer. Então, não é indicado Tá. para essas pessoas. Também não faço em crianças ainda, faço apenas em adultos. E eu, Neide, eu prefiro sempre fazer uma entrevista primeiro com a pessoa e identificar como é que está esse organismo para ver se ela está pronta para fazer uma desparasitação, tá? Então, idosos, a gente tem que ter muito cuidado, porque já é um organismo debilitado. E a gente, quando mexe com parasitas, eles são seres, eles vão lutar pela sobrevivência dele. Então, eles vão produzir alguns sintomas, e é por isso que eu faço grupo, para poder acompanhar as pessoas, né, que estão lá junto comigo, e também dar essas informações, dar esse apoio para as pessoas, tá? Uhum. Então, problemas de fígado, a pessoa não deve fazer. Você acha que Problema não? renal. Problema Só renal. renal. No fígado pode. Aí depende, né? O Pode. que é? Tá fazendo, é câncer? Aí por isso que tem uma entrevista. Eu gosto de entrevistar a pessoa para ver ali realmente quais as comorbidades que ela tem. Pessoas que estão numa quimioterapia muito pesada, com o organismo muito fragilizado, não é indicado. Ah, entendi. Beleza. Obrigada. Valeu. Imagina. Mais alguém? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Antes de encerrar, eu quero falar para vocês sobre. As pessoas me perguntam muito sobre remédio de farmácia. Não sou contra remédios de farmácia, tá, pessoal?
Eu acho que para uma pessoa que não tem condições de fazer uma desparasitação, ainda o remédio de farmácia é acessível para as pessoas, né? Não recomendo, Anitta, na verdade a gente não pode recomendar nenhum, né? Mas o que vocês podem verificar com o médico de vocês é o albendazol. Ele elimina até 13 tipos de parasitas. Se você trabalhar com as tinturas, fizer uma desparasitação com tinturas, você vai eliminar mais de 100 tipos de parasitas. Então, por isso que as tinturas é uma opção muito melhor para o seu corpo, até porque ela não vai te intoxicar, tá? Mas eu gosto sempre de mostrar isso para as pessoas, porque eu sempre gosto do caminho do meio. Entre você estar com o parasita e poder, aí, ali na farmácia, com R$ 10 você comprar, é ainda melhor para o seu organismo. Se você puder investir numa desparasitação, saiba que você está investindo na sua saúde. Recentemente, alguém falou para mim assim, mas é muito salgado. Salgado é você ir na farmácia e deixar R$ 600 de remédio. Estou certa ou estou errada? Você que lida com o idoso, não é isso que o idoso deixa na farmácia todo mês? Gente, é de R$ 500 a R$ 600. As pessoas deixam na farmácia. Sendo que talvez, se ela faz uma desparasitação ao longo da vida, isso pode até aumentar a sobrevida dela. Os parasitas estão muito relacionados com câncer. Eu falo isso para todo mundo, sabe, gente? Facíolas, causa problemas do fígado. Então, quem tem problemas do fígado, Marta, é muito indicado que se faça uma desparasitação. Ali aí com as limpezas do fígado, que isso já é muito difundido, né? Para quem é terapeuta já está careca de saber disso. Alia, né? Esses tratamentos vai aumentar muito a nossa vida e vai diminuir muito os problemas de saúde que a pessoa tenha. A gente sabe que a gente pode mudar o curso, não é porque a sua mãe tem diabetes que você vai ter. Eu lidei com uma resistência à insulina no ano passado e venci. Não é porque eu sou diferente de vocês, é porque eu não aceitei o diagnóstico médico, não. Eu tenho estudo, eu não sou burra, eu vou estudar. Eu decidi, alguns anos atrás, me tornar autodidata. E aí a gente consegue vencer algumas doenças, sim, né? Não estou dizendo que isso acontece para todo mundo, tá? A gente precisa realmente de ter determinação e estudar. Diga, Marta. Eu ia te dar os parabéns por isso. Você não aceitou. Porque Não. a nossa mente é muito poderosa. E aquilo que a gente bate o martelo e fala, eu tenho, você já bateu o martelo, eu tenho isso, Sim, né? sim. A gente Então, não a precisa gente não seguir o pode caminho. aceitar determinadas coisas. A nossa mente é muito poderosa, né? Sim, a gente estuda, né? Sabe que a epigenética, a mudança Sim. dos nossos hábitos, ela realmente pode traçar caminhos diferentes. E por tudo que eu já estudei, se você é terapeuta, leve essa consciência para os seus clientes, comece a estudar mais sobre isso. Quem é da área do ortomolecular está se falando demais sobre parasitas. Quem está aí na integrativa está ouvindo falar sobre isso e ninguém disse para você como trata. Não é fácil essa informação. Então, aproveitem essa live aqui tem ouro para vocês, tá? E eu gosto disso do caminho do meio, tá? Eu gosto de mostrar as opções para vocês. Pode ter outros tratamentos, pode ter. Cada um vai testar e vai achar o caminho que for melhor. E quem quiser andar no caminho junto comigo, eu estou aqui para te ajudar. Pois é só me chamar. Pessoal, oi, Paz. Eu tenho só mais uma dúvida, se você puder me esclarecer. Esses fitoterápicos, a gente, antes de adquirir, você nos passa quais são os compostos que tem neles, quais são os princípios ativos que estão lá? Porque, assim, às vezes a pessoa pode ter alguma alergia a alguma coisa, né? Ou pode ter alguma intolerância, ou já ter algum histórico, e a pessoa não achar aquilo relevante, não falar para a gente, não comentar, mas aí quando você sabe o que tem ali dentro, fica mais fácil, né, da gente saber se a pessoa tem ou não alguma resistência àquilo. Eu trabalho com kit importado e ionizado, para evitar realmente essa questão da intoxicação. Não dá para saber, Paz, realmente a pessoa ela precisa tomar, e aí por isso que eu acompanho. Por exemplo, um dos fitoterápicos que é utilizado é o cravinho. Não é um cravinho que tem aqui no Brasil, tá? É importado.
O cravinho, ele abaixa a pressão. Então, eu preciso acompanhar essa pessoa. Se é uma pessoa já que já toma remédio para pressão, ou talvez ela tenha pressão baixa, ela não toma nenhum remédio. É por isso o acompanhamento, para observar mesmo como que essa pessoa está lidando, tá? Então, assim, não são... Neide, eu sou hipotensa, eu tenho pressão 9/5, e eu fiz a desparasitação, para mim não teve alteração nenhuma. Mas eu já tive clientes que teve, Marusa, então por isso que eu acompanho, Teve? sim. Pois é, eu já Não, fiz... porque eu já tenho pressão baixa, né? Eu já tenho pressão baixa. Eu Então, também sou achei que deu hipotensa. alteração, mas para mim não deu alteração nenhuma. Eu também sou hipotensa e eu tenho, já fiz limpeza de fígado, né? E eu passei muito mal, né? Baixou completamente a energia. E aí, assim, eu tenho justamente esse receio, né? Porque eu não tenho algum problema de rim, sim, que eu ainda não detectei, não sei o que é, pode até ser parasita mesmo ao redor dos rins, mas ainda não detectei, né? E eu acho realmente bem delicado a gente não saber, principalmente as coisas quando vêm importadas, né? Que a gente não tem o nome científico, saber o que é. Era realmente essa a minha dúvida. Entendi. Outras informações você pode me chamar e aí eu passo para você. O que mais que eu ia te falar? É por isso que é necessário um acompanhamento. É como eu mencionei, geralmente eu entrevisto a pessoa para saber quais são os problemas que ela tem e ver se ela é uma candidata para desparasitação ou não. É assim que eu prefiro trabalhar, tá? E se você tiver alguma dúvida, aí na dúvida realmente é melhor você pensar antes de tomar a sua decisão. É sempre melhor isso. Eu acho que a gente conversou já, né? Agora que você falou de problema renal, acho que eu estou lembrando. Você comentou alguma coisa mesmo, Paz. Para quem tem problemas renais, a desintoxicação vai exigir muito dos rins, a desparasitação. Então, o ideal seria fazer uma desintoxicação renal primeiro. Existe protocolo para isso. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, Paz. E aí, depois fazer a desparasitação. Então, é um outro protocolo, um outro assunto. Certo? Pessoal, então, quero agradecer. Estamos aqui às 9h. E aguardem, tá? Semana que vem, deixa eu anunciar para vocês, segunda-feira vai ter live de sais de Schussler com a Liz, ela vai falar sobre imunidade. Vai ser 7h30, pelo Google Meet também. Então, fiquem atentos aí às comunicações no grupo. Quem quiser participar dessa desparasitação, começa dia 19 de maio, e aí tem que ser rápido para falar comigo, porque eu só tenho 2 kits disponíveis, e mesmo que eu faça pedido, talvez não chegue a tempo, né, para começar na data certa. E a gente vai providenciar outras lives para vocês, atentem aí para as informações no grupo, e é um prazer revê-las, pessoas aqui queridas, das antigas, como a Marta, que já é nossa aluna, Marusa, Edvânia, está se chegando agora aqui também no mundo dos terapeutas, aluna aí da desparasitação, Kit também, já é figurinha carimbada aqui conosco. Ana Clara, mais uma vez, muito obrigada, viu? E a gente Eu que agradeço. Gostaria, né, de agradecer essa oportunidade, né, de muito obrigada. E vamos aí, vamos estar no grupo da desparasitação, né? Se alguém tiver uma dúvida, pode estar mandando, que eu vou estar respondendo, tá bom? Uma boa noite a todos. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada pela live, Neide e Ana Clara. Obrigada. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, igualmente. Boa noite a todos. Boa noite. Agora, como que eu vou gravar, gente? Ele não me deu opção de... Eu acho que eu tenho que pausar primeiro a gravação. Acho que é isso, né? Aqui tá mostrando que tá gravando. Eu acho que eu tenho que pausar primeiro. É verdade, tá gravando. Oi, Neide. Oi, Liz. Eu tenho que parar primeiro a gravação, né? Você